Nós vamos agora de entrevista. Vamos falar agora com o advogado Leonardo Romero. Ele fala sobre alienação parental durante a pandemia. Doutor Leonardo, seja bem-vindo ao Jornal da Rede Alesp. Bom dia, obrigado. Bom dia. Doutor, para começar, o que é exatamente a alienação parental? Bom, a alienação parental, ela é uma prática, daquele que não é detentor da guarda. Então, vamos dar um exemplo. A guarda é da mãe e o pai, que ali exerce o regime de convivência, ele então começa a ser feita uma campanha contra ele. Então, a mãe, por exemplo, que tem a guarda, ou a avó, o avô, algum parente, começa a falar coisas ruins sobre esse pai, não deixa esse pai visitar o filho, ou vice-versa, quando a guarda também é do pai, e o pai faz isso com a mãe ou com a família materna. Então, é essa dificultação no contato com o filho e trazer uma imagem para essa criança ou adolescente não real sobre esse genitor ou genitora. Então, a alienação parental, propriamente dito, é algo que você cria para a criança ou adolescente que não é real sobre aquele pai ou mãe ou algum familiar. Doutor, aquela pessoa que percebe, então, que o filho está passando por essa situação, como ele consegue, ele vai à justiça, ele vai ao fórum, o que ele faz, então, para poder denunciar essa prática? Como fazer essa denúncia, A gente sabe que toda a denúncia, todo o registro precisa ter provas. Como provar isso? Essa é uma pergunta bem que traz a reflexão, porque realmente provar a alienação parental não é algo muito fácil. Então, o que nós recomendamos? Se você é o pai, a mãe ou avô, algum parente que está percebendo que algum tipo de alienação parental possa estar ocorrendo, o que a gente recomenda? Primeiro, consulte um advogado para realmente saber se essa é uma prática propriamente de alienação ou algo que envolva direito de família, mas também nós recomendamos que seja consultado um profissional da área da psicologia. Os psicólogos nos ajudam muito nisso. Então, quando nós temos um laudo de um psicólogo particular ou alguém que consegue passar pela sessão de psicoterapia através de um convênio médico, isso também nos facilita muito. Porém, não tem esse requisito, não tem essa possibilidade. Procura o advogado vai analisar. Se realmente nós entendermos que é uma prática de alienação parental, entramos na justiça com um processo de alienação parental e pedimos então para que essa família, não só o pai ou só a mãe, mas que todos, pai, mãe, o menor envolvido, avós se tiverem, os tios, aqueles que têm convivência imediata com essa criança ou com esse adolescente, eles vão passar pela assistente social e a psicóloga do fórum. Então, é um estudo psicossocial que nós chamamos. Vai ter esse setor técnico com essa equipe fazendo essa análise e soltando, então, um relatório com a percepção deles para o juiz e para nós, advogados. Doutor Romero, eu acabo interpretando, às vezes, a alienação parental como uma espécie de vingança ali de uma das partes, O relacionamento não está legal e, muitas vezes, o fato de não estar bem faz com que uma das partes, para conseguir machucar, para conseguir incomodar o seu cônjuge, acaba utilizando o filho, a filha. Agora, eu queria entender o seguinte, existe também a denúncia que não se corresponde, a denúncia que muitas vezes é uma calúnia com a outra parte, e quando isso ocorre, que tipo de medida também pode ser tomada com a pessoa que inventou uma história ali, criou uma mentira para o filho em relação ao pai ou em relação à mãe? Isso é uma coisa muito comum, não é algo que acontece às vezes, não, é uma prática recorrente, e como você mesmo disse, calúnia, difamação, injúria, são crimes considerados crimes contra a honra. Então, a primeira coisa que se recomenda é
vá até uma delegacia, registra um boletim de ocorrência e aí sim, nós entramos na esfera de família com esse boletim de ocorrência, trazendo toda essa informação aí de que algo que não acontece está dizendo e fazendo com que a imagem desse pai ou dessa mãe seja descaracterizada como um bom pai ou uma boa mãe por conta de uma vingança, por conta de um relacionamento que não deu certo e uma das partes às vezes não aceita. Então a gente entra com um pedido na justiça de ou aumenta o período de convivência com esse pai ou essa mãe que é alienada, ou então, em casos mais drásticos, nós pedimos imediatamente a inversão da guarda. Então, por exemplo, existem casos onde a mãe ou o pai ou algum familiar traz a informação para a justiça de que o filho foi abusado sexualmente, por exemplo, pelo pai ou pela mãe. E isso é uma mentira, isso não ocorreu. Isso é algo gravíssimo, de se denunciar e de trazer essa informação que é uma inverdade. Então, nestes casos, quando é provado que houve sim uma mentira, uma difamação, uma calúnia nesse caso, nós pedimos imediatamente a inversão da guarda para o outro genitor, então, que foi alienado. Nesse momento de pandemia, as pessoas às vezes acabam impossibilitadas até de buscar o filho, não conseguem ficar seja o final de semana, seja um período de uma semana em casa, enfim. Nesse momento, se percebe já um aumento no número, então, de casos de alienação parental e também como evitar que isso aconteça? Isso agora na pandemia teve um aumento muito drástico. Nós tivemos aí no começo da pandemia, bem lá para março, abril, onde não se sabia ao certo o que era, como seria, quais seriam aí as tomadas para diminuição dessa contaminação. Então nós tivemos sim na justiça uma paralisação das visitas. Então, pela própria recomendação dos tribunais, havia aí uma recomendação de que para-se as visitas, o regime de convivência, para que essa criança também não seja um portador do vírus, não é? Porque nós não sabíamos até então se a criança pegava, se não, como que seria. Hoje, após 6 meses aí dessa pandemia que nós estamos vivendo, o regime de visitação está sendo analisado caso a caso. Então, se o pai, a mãe, algum parente não é grupo de risco, não tem ninguém na residência também grupo de risco, a criança sai da casa da mãe para ir direto para a casa do pai e vice-versa, não tem nenhuma parada ali, o regime de visita ali, o regime de convivência, ele pode ser retomado tranquilamente. Precisa ser analisado caso a caso, como eu disse, para a gente ver aí se tem uma possibilidade de uma contaminação, de um perigo exposto e tudo mais. Só que o fato de começar a proibir por si só, porque eu não quero, porque eu acho isso, eu acho aquilo, e eu tomo essa decisão, aí sim nós precisamos parar e analisar, porque pode ser um indício de um início de alienação parental. Porque a dificultação no contato de um genitor ou genitora com o filho menor ou adolescente, criança ou adolescente, pode ser sim uma alienação parental. Então, o que a gente recomenda nesse momento da pandemia é bom senso. Nós precisamos analisar caso a caso, nós precisamos ter coerência, bom senso e diálogo. Não importa que o casamento não deu certo. O fato é que o pai e a mãe é para sempre. Então, conversar sobre a vida daquele menor, principalmente agora nessa situação em que estamos vivendo, e chegar a um consenso de, olha, vai ficar uma semana para ficar mais protegido, depois na próxima semana a gente inverte, olha, vai só no final de semana, mas vamos espaçar, ao invés de 15 em 15, vai uma vez por mês, não tem problema, as coisas podem ser e devem ser organizadas pelos próprios pais. Mas quando isso não ocorre e aí ainda existe realmente uma dificultação, aí sim precisamos recorrer então ao Poder Judiciário, que é importante lembrar que mesmo com a pandemia,
os processos continuam andando, está tendo atendimento virtual, então pode sim a pessoa que está se sentindo tolhida recorrer e buscar o seu direito. Doutor Leonardo, seja a denúncia de um pai contra uma mãe, seja a denúncia de uma mãe contra um pai, tem um filho ali envolvido, tem uma criança envolvida. A partir de que idade a criança pode vir a ser ouvida pelo juiz num processo desse tipo? A partir de qual idade a opinião da criança se torna fundamental se realmente aquilo está acontecendo ou não? Olha, eu vou falar para você o seguinte, que existe aí, né, uma análise e um mito, vamos dizer assim, de que a partir dos 12 anos o juiz já pode escutar o menor. Isso mudou com o passar dos anos. Então, como eu havia falado lá no começo, agora nos fóruns existe um setor técnico. Então, lá tem um psicólogo, tem assistente social. E toda vez que essa criança ou esse adolescente precisa ser ouvido, ele vai ser ouvido por um especialista. Então, vamos supor que em algum determinado momento o juiz entende que ele, juiz, precisa fazer algumas perguntas para aquele menor. Aí sim nós entendemos que é a partir dos 12 anos, onde já atingiu a adolescência, né? A partir dos 12 anos, então, se torna adolescente. Mesmo assim, na sala do juiz, por exemplo, vai estar o juiz, o menor e um psicólogo. Então, é regra. O juiz agora não ouve mais a criança ou adolescente sem a presença de um especialista da área, que é um psicólogo. Então, respondendo a pergunta, qual é a idade? Não tem idade. A partir do momento que tem-se um processo dizendo que tem uma dificultação ali, uma dificuldade em acessar aquela criança ou aquele adolescente, eu não tenho informação de nada, eu não sei se está doente, eu não sei se está indo para a escola, eu não sei mais nada do meu filho. A partir desse momento, nós entramos na justiça pedindo que então aconteça o estudo psicossocial, que é onde essa criança vai ser ouvida ali, junto com os pais, junto com os avós, ou com quem o setor técnico achar que precisa, a partir de qualquer idade. Doutora, a gente pensa sempre na alienação parental partindo de ou o pai ou a mãe ou vice-versa. Mas ela pode acontecer por parte dos dois, né? E a criança está ali no meio. A criança pode fazer algum tipo de denúncia em relação a isso? Ela sofrendo pressão dos dois lados, ela sofrendo, então, né, ouvindo falar mal do seu pai ou da sua mãe, mas dos dois lados, ela pode fazer alguma coisa? E se isso acontecer, assim, que situação realmente é alienação parental? Falar para o filho, por exemplo, o seu pai não paga pensão. Ou falar, sua mãe não te ama, porque ela não te dá liberdade. Não sei, essas frases, elas são consideradas ou não? Sim. Na verdade, respondendo a primeira pergunta, a criança, ela está a criança ou adolescente, ela está se sentindo pressionada pelos pais, né? Ela pode se dirigir ao fórum, ela pode fazer uma denúncia para o Ministério Público? Não. Na verdade, precisa ter um representante. Então, menor de 16 anos, eles são representados. Então, por exemplo, a mãe, o pai, a avó, o avô, o tio, alguém ali que vá representá-lo. Então, esta pessoa entra na justiça representando o menor. A partir dos 16 anos, esse adolescente ele é assistido. Então, ele entra com o processo acompanhado de um responsável. Então, a partir dos 16 anos, como é assistido, o que eu entendo é que este próprio adolescente, sentindo essa pressão, sentindo que existe isso dentro do seu lar, ele mesmo pode procurar o conselho tutelar. Nós não podemos esquecer que o conselho tutelar é um órgão que ajuda muito nessas questões familiares. Então, a partir dos 16 anos, que é assistido, alguém vai acompanhando no processo, eu entendo que ele sim pode, então, procurar a promotoria, pode procurar o conselho tutelar. Menor do que 16 anos, aí precisa ter um responsável
que aí sim este responsável vai entrar com o processo em nome deste menor. Então fica um pouco mais dificultoso, mas pode ser qualquer um da família ou qualquer outra pessoa que esse menor sinta confiança. E aí a gente vai a comunicar o juízo, né, o juiz, a promotoria, que o porquê esta pessoa está representando e não o pai ou a mãe. E nós aí precisamos contar a história. Agora, a fala: sua mãe não te ama, seu pai deixou de pagar pensão. Isso não é propriamente uma alienação, mas é um indício. Então, por isso que precisa ter um estudo para saber se isso é recorrente, se isso é uma fala solta, que às vezes fala, às vezes não, no momento de nervosismo. O que não pode acontecer e o que acontece muito nos processos de família é o pai ou a mãe deixou de pagar a pensão alimentícia, o filho não tem acesso ao pai ou à mãe, aquele que tem que pagar. Isso não pode, porque alimentos, pensão, não tem nada a ver com visita, regime de convivência. Então, independente se está atrasada a pensão, é direito daquele genitor ou daquela genitora ter acesso e informações ao seu filho. Isso precisa ficar claro, porque aí atrasou a pensão. Então você só vai ver se a pensão estiver em dia. Eu começo a tolir o direito do pai ou da mãe e do menor, do filho. E isso sim pode começar a desencadear aí, então, uma alienação parental. Doutor Leonardo Romero, quero agradecer a sua presença aqui no Jornal da Rede Alesp, com tantas informações pertinentes sobre o assunto alienação parental. Eu que agradeço pela oportunidade e fico à disposição. Bom dia. Obrigado.